Bom, me chamo João Marcos, sou aluno do curso de Licenciatura de História no Paulo de Piraí. E para esse trabalho eu vou estar abordando a obra de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder e o Pensamento desse autor para a sociologia brasileira. O primeiro estudo, Raimundo Faoro, foi um jurista, sociólogo, historiador, cientista político e escritor brasileiro, que teve como principal obra Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro, publicada em 1958. Além disso, publicou outras obras de grande renome, como Machado de Assis, A Pirâmide do Trapézio, A República Inacabada e A Democracia Traída, sendo essas duas obras póstumas do autor, já que ele faleceu no ano de 2003. Para entender a obra Os Donos do Poder, a gente tem que analisar o contexto histórico dessa obra, posto que Raimundo Faoro já era aí, quando a publicou, tinha 33 anos de idade, já atuava na vida pública depois de formado em Direito, e ele era um grande pensador da história do Brasil, que buscava não apenas entender o contexto em que ele estava inserido ali, ele passou ali vivendo no governo de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, mas ele gostava de pensar o Brasil desde pelo menos meio milênio atrás, desde a época que o país era uma colônia portuguesa e não apenas uma república emergente. Então, esse contexto histórico é muito importante para entender o pensamento de Raimundo Faoro. E é principalmente por isso que Celso Furtado vai afirmar que pensar o Brasil depois do pensamento de Raimundo Faoro, depois da obra Os Donos do Poder, é algo completamente diferente. O argumento central dessa obra de Raimundo Faoro é a ideia de que uma classe política dominante se apossou da estrutura de poder do Brasil, do Estado brasileiro, e passou a mandar e desmandar de acordo com os seus interesses. Em toda a obra, a gente consegue perceber uma influência do pensamento de Max Weber, né? Paulo se inspirava muito no pensamento weberiano, e a gente vai observar isso principalmente nos dois conceitos que a gente vai abordar a partir de agora, que vão ser os conceitos de patrimonialismo e de estamento burocrático. No patrimonialismo, Weber vai situar o patrimonialismo, né, primeiro de tudo, como uma forma de organização social baseada em uma relação social desigual de dominação por uma autoridade tradicional. Então, o líder político instrumentaliza a esfera pública para satisfazer os seus anseios pessoais. Nesse momento a gente vê uma confusão entre recursos públicos e privados, né? Então isso causa um problema para a eficiência da máquina pública como um todo. Fauro vai pegar esse conceito de Max Weber e vai adequar ele à história de Portugal e de Brasil. Primeiro de tudo, começando em Portugal, na monarquia lusa, né? Que era algo muito centralizado na figura do rei, na figura do monarca. Isso aos poucos vai ser implementado também no exercício de poder do Brasil, enquanto uma colônia portuguesa e depois enquanto um Estado independente, subsistindo desde o Brasil Império, dos tempos de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, e permanecendo no Brasil República. Além do patrimonialismo, o outro conceito do pensamento de Max Weber, que Raimundo Fauro vai trabalhar muito bem, é a ideia de estamento burocrático. Né? Esse estamento burocrático tem muito a ver com o modo de agir ligado ao status social. Então a gente tem que pensar aí numa perpetuação das mesmas famílias no poder estatal, angariado para si poder, recursos, riquezas, distinção social, de forma que isso custe a usurpação do Estado e da soberania do povo, que se vê, de certa forma, refém dessas famílias que se sobrepõem, né? Que o poder delas é hegemônico, de certa forma. É interessante também perceber que esse conceito de orçamento burocrático, percebido por Raimundo Faoro, vai formar o que ele chama de um patronato político, né? Esse patronato político que a gente pode definir como os donos do poder, que é o próprio título da obra de Faoro. Ou seja, um seleto grupo da elite político-administrativa que domina as ações políticas de um país. Mas, então, de que forma o pensamento do Raimundo Faoro ainda é atual? Com algumas citações aqui do próprio Faoro e do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a gente observa que muito do que Faoro diz e muito do que ele aponta nos seus ordenamentos de um livro tão antigo, de 1958, permanece ainda em certa medida como um fator de explicação das disfuncionalidades que subsistem na política brasileira, né? Na economia brasileira, que continua tanto a desandar, na sociedade brasileira, que ainda tem seus muitos problemas a zelar. Então, a gente vê que é muito sintomático perceber que o pensamento de Faoro ainda é atual. E para isso eu gostaria de fechar aqui com citações do próprio Raimundo Faoro, onde ele aponta no livro dele, né, Os Donos do Poder, que ele vai dizer que no Brasil, o sistema de governo em que uma minoria governa sempre, em todos os tempos, em todos os sistemas políticos, ainda persevera. E que o estamento burocrático comanda o ramo civil e militar da administração. Dessa base com aparelhamento próprio, invade e dirige a esfera econômica, política e financeira do país. Bom, eu agradeço aí pela oportunidade, essas são as referências utilizadas no trabalho, e essa era a contribuição que eu tinha a fazer.